com alguém essa live que estamos fazendo no YouTube, para você também ouvir a palavra e quem sabe compartilhar a palavra de Deus com alguém. Nos ajude e o nome de Jesus vai ser glorificado. Vamos ouvir a irmã Andresa louvando ao Senhor com muita alegria. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos souberem, peço que me ajudem em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, o meu Deus,
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Agradecemos com a vontade de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Antes de ouvirmos o estudo da palavra de Deus, e aí de repente dá tempo de alguém compartilhar essa live, né, com outras pessoas, vamos ouvir a irmã Laís também, vai cantar sozinha, Laís? Irmã Laís vai estar adorando ao nome do Senhor com mais um louvor, e depois vamos dar início ao estudo da palavra de Deus. Cumprimenta a madrinha com a paz do Senhor. Somente a fé para continuar acreditando. Foi quando eu ouvi falar que por ali ia passar Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder, então eu resolvi tentar. Até chegar só pra te tocar, só pra te tocar. Eu te toquei, foi quando de repente eu sarei. Saiu virtude das tuas vestes por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar, eu te toquei. E a sentença que estava em mim foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim: filho, a tua fé te salvou. Foi quando eu ouvi falar que por ali ia passar Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder.
Quem está sentindo a graça de Deus, nos coloquemos de pé para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta escrita por Judas. Por favor, localize. Nós estamos estudando a carta de Judas. Penúltimo livro da Bíblia Sagrada, fica antes do Apocalipse. Uma pequenina carta de Judas. E nós estamos estudando esta carta que é desafiadora para todos nós. A gente também quer louvar a Deus por pessoas que estão nos visitando aqui nesta noite. E é sempre uma alegria muito grande, né? Um culto de ensino, de oração e de ensino da palavra, termos visitantes. Para nós é uma grata satisfação. A minha querida que está, o casal que chegou, Deus abençoe a todos que nos visitam. O que vamos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos e voltem sempre. Por quê? Nós amamos vocês. Judas, então nós vamos ler alguns versículos, né? Como já dizemos, Judas não tem capítulos, apenas 25 versículos. E nós hoje vamos ler versículo de número 8 até o versículo de número 11. E eu vou colocar um tema no estudo de hoje. E o tema do estudo de hoje, Júnior, se quiser colocar lá, caminhos perigosos. O tema do estudo de hoje é caminhos perigosos. E o negócio hoje é erva amarga. Se alguém não quiser comer erva amarga hoje, não dá tempo de correr. Porque o negócio hoje é erva amarga, amargosa, né? Lá quando o povo saiu do Egito, tinha que comer o cordeiro, mas tinha que comer as ervas amargas também. E hoje tem erva amarga aqui para a gente. É bezetacil de Deus para a nossa alma. Judas, versículo de número 8, diz assim: E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Vamos ler todos juntos o versículo 11 numa só voz? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, alimenta a nossa alma que deseja muito, Senhor, aprender da tua palavra nesta noite e que o teu nome seja glorificado. Amém. Pode se assentar, queridos. Então vamos lá, vamos estudar a palavra. Fique bem atento, prepare aí o seu bloco de anotação, quem trouxe papel e caneta, aqueles que gostam de fazer anotações. E nós vamos estudar a partir do versículo de número 8. Eu não sei se você se lembra disso, mas eu vou fazer uma introdução, recapitulando aquilo que estudamos na aula passada, no estudo passado. Porque ele vai citar 3 exemplos negativos. Eu não sei se você se lembra disso. Ele vai citar 3 exemplos negativos. Ele vai citar a apostasia do povo de Israel, que saiu do Egito, e que não chegou na terra da promessa, e morreram no deserto.
Então ele vai citar a apostasia do povo de Deus. Ele vai citar também outro exemplo, que ele vai citar para nós do estudo passado, dos anjos, criaturas de Deus, que não guardaram o seu principado e que foram destituídos do céu. Ou seja, que se desviaram de Deus. Então ele cita o povo de Israel, que eram os crentes da época, que se desviaram. Ele cita os anjos que se desviaram e todos sofreram juízo, tanto o povo de Israel quanto os anjos. E ele cita, para finalizar, a raça humana, representada por quem? Sodoma e Gomorra. Então Deus condenou os crentes, Deus condenou os anjos e Deus condenou os ímpios. Ninguém fica fora disso. Perceberam a citação dele na semana passada? Ele citou o povo de Israel que se desviou e Deus enviou o juízo, morreram no deserto. Ele citou os anjos que se desviaram e seguiram Satanás, que foram condenados. E ele citou também os ímpios, Sodoma e Gomorra, que também sofreu o juízo de Deus. Então ele está nos mostrando que Deus é um Deus que opera maravilhas, mas também que opera juízo. E isso está no Novo Testamento. Ele faz alusão ao Antigo, mas ele está mencionando no tempo da graça. Ele está falando nos tempos do Novo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente começar o estudo no versículo de número 8, ele vai citar exatamente o termo "e contudo". Repita meio o que ele falou. E contudo. Ou seja, mesmo com esses exemplos citados que eu acabei de falar, a apostasia de Israel, a apostasia dos anjos e a apostasia dos homens, isso não foi suficiente para advertir aqueles que estavam enganando a igreja. Por isso que ele diz, e contudo, mesmo com todos esses exemplos que temos no Antigo Testamento, mesmo olhando para a Bíblia no Antigo Testamento e vendo que muitos que saíram, eu li propositalmente pelo Espírito aqui Hebreus com vocês, que não chegaram no seu repouso. Então ele está dizendo, e contudo, ou seja, ele está se referindo às pessoas que estavam na igreja, que tinham todos esses exemplos em sua mão nos escritos do Antigo Testamento, e que mesmo tendo esses exemplos, não levaram a sério Deus e a sua palavra. E ele vai dizer que essas pessoas que não levam Deus a sério, mas estão na igreja, que não levam a palavra de Deus a sério, mas estão na igreja, e acham que Deus vai aceitá-los da maneira que eles são, vivendo de forma errada. Era isso que os gnósticos pregavam. Ele diz que, e contudo também estes, que mesmo tendo os exemplos do Antigo Testamento, não dão crédito à palavra. E por que não dão crédito? Lembra de Hebreus que nós lemos? Por quê? Por que a palavra da pregação não teve efeito na vida deles? Porque não estava misturado com a fé. Eles estavam na igreja, mas não tinham a fé verdadeira. E aí a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé, mas com a incredulidade. E a palavra de Deus, ela é igual ao sol. O mesmo calor do sol, ele endurece o barro e amolece a cera. Vai depender do coração. A palavra, ela pode amolecer corações, quebrantar corações ou endurecer corações. Ou seja, alguém pode ouvir a palavra e sair mais descrente ainda, como Faraó, que cada vez que ouvia a palavra, endurecia mais ainda o seu coração. A palavra tem esse efeito, não pense você que não. A palavra, ela pode quebrantar vidas, mas ela pode endurecer vidas. Vai depender de como está o solo. A semente é lançada, mas depende do solo. Se o solo for bom, ela vai produzir coisas boas. Agora, se o solo não for bom, meu filho, ela não vai ter eficácia. Eu ainda estou no versículo 8, Fernanda. Diz assim, e contudo, também estes, ou seja, esse grupo que estava inflamando a igreja, que a gente chamou de gnósticos,
que era uma seita que havia entrado dentro da igreja, nos primórdios da igreja, estes semelhantemente, ou seja, igual o povo que saiu do Egito, igual os anjos caídos, igual o povo de Sodoma e Gomorra, estes semelhantemente adormecidos. É por isso que a gente não cansa de orar e dizer: Senhor, desperta a tua igreja. Porque os adormecidos vão ser como o povo de Israel que não chegou na terra da promessa. Os adormecidos vão se comportar como os anjos caídos. Os adormecidos vão se envolver nos pecados de Sodoma e Gomorra. Mas os que foram acordados por Deus, despertados por Deus, estes vão viver em Estes vão viver em santidade. E contudo também estes semelhantemente adormecidos. O termo adormecido aí estão fora de si. Fora de si. Eles diziam ter visões, mas não passavam de delírios. Eles entravam dentro da igreja e diziam ter revelações, irmã Kátia, mas eram apenas delírios. Eles diziam que viam anjos, mas eram delírios deles. Paulo chegou a exortar sobre isso, quer ver? Eu vou mostrar para você essa turma que entrou na igreja, que o Judas diz que eles estão adormecidos, eles estão em delírios. Olha o que Paulo escreve sobre eles em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Olha o que Paulo escreve sobre esse grupo. É o mesmo grupo que já estava inflamando nos tempos de Paulo. Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade. É culto dos anjos. Eles ofertavam culto para os anjos, metendo-se em coisas que não viu. Ou seja, eles forjavam ter visões, mentiam sobre isso, para impressionar os incautos. Deus está me dando uma visão aqui, irmão. Aí o povo vibrava. Esses são homens de Deus. Se metendo em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Não é nada de Deus. As visões que esse povo dizia ter eram todas carnais, humanas. O intuito era de impressionar, de mostrar espiritualidade, para mostrar que eles estavam no nível superior, mas não tinha nada de Deus naquelas visões. Ainda bem que hoje não tem mais isso, graças a Deus, que isso ficou lá para trás, graças a Deus, não é verdade? Hoje não tem mais essas coisas. Mas vamos voltar lá em Judas, no versículo de número 8. Então ele diz que esse grupo, João, está adormecido. O texto diz que eles contaminam a sua carne. Eles não vivem em santidade. Contaminar a carne é viver na impureza. Carne ali é corpo. Eles diziam que quanto mais no pecado você viver, mais graça de Deus vem sobre a tua vida. Que a graça vai superabundar sobre a tua vida, quanto mais no pecado você vê, que você pode viver no pecado. É esta a pregação dos gnósticos, que eles poderiam fazer o que quisessem com o seu corpo, se prostituir, eles poderiam entrar para o caminho da homossexualidade, por isso que ele usou o termo de Sodoma e Gomorra. Eles poderiam fazer o que quisessem, porque a graça de Deus cobriria todos os pecados. Então ele diz que eles estão adormecidos, contaminam a sua carne. E uma outra característica desse grupo, rejeitam a dominação. Eles não aceitavam liderança sobre eles. Ainda bem que isso não tem mais hoje, graças a Deus. Então eles viviam fingindo ter revelações e visões, viviam na prática do pecado, contaminando a sua carne, e não se submetiam à dominação e vituperavam as autoridades. Vituperar é insultar, falar mal das autoridades constituídas sobre eles. Pergunta para alguém: tu conhece algum candango desse por aí? Conhece algum candango desse por aí? Que vive nessa condição? Nesta condição que a palavra diz, estão adormecidos, contamina a sua carne, rejeita a dominação e vitupera as autoridades. Eles não se submetem à liderança de ninguém.
Eles não, é por isso que ele vai citar alguns exemplos aqui, daqui a pouquinho eu chego lá. Então eles têm essa característica, e a gente tem que ter cuidado, porque esse espírito ainda tenta entrar dentro da igreja. E de vez em quando, esse espírito entra no coração de alguns que dão lugar a esses espíritos. E esse espírito é perigoso, esse espírito gnóstico, que diz ter revelações, diz ter visões, vive na prática do pecado, rejeita a dominação, não se submete à autoridade e ainda fala mal, insulta e inflama outras pessoas contra a liderança. É este grupo que Judas está ali advertindo a igreja, dizendo: toma cuidado, igreja. E se tem alguém me ouvindo aí, toma cuidado, porque esse espírito ainda anda por aí, mas aqui no meio da igreja, eu creio que não, porque há um povo inflamado pelo Espírito de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Então, esse povo ali, deixa no versículo 8, que eu ainda estou no 8, eles rejeitam a dominação. Rejeitam, vituperam, é desrespeitar, é afrontar, não são submissos à autoridade constituída. Não são. Esse povo não se submete à liderança, não se submete a nenhuma liderança. Olha o que diz, eu vou ler até um texto aqui. Parece que Pedro vai falar sobre isso, porque a segunda carta de Pedro é muito semelhante à de Judas. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo de número 2. Fica um pouquinho antes, 2 Pedro, capítulo de número 2. Abre, por favor, versículo 10. 2 Pedro 2:10. Olha o que diz o texto. Hoje nós estamos no culto de estudo da palavra, então vamos estudar. Olha o que diz o texto, 2 Pedro 2:10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em suas concupiscências de imundícia e desprezam o quê? Quem vive na carne não se submete à autoridade. Desprezam as dominações, são atrevidos, obstinados e não receiam blasfemar das autoridades. Por isso que eu digo, irmão, sai fora de gente que começa a falar mal do pastor da igreja ou da liderança. Sai do meio desta gente. Você já encontrou alguém falando mal? Aí você fala assim: o espírito do gnóstico está aqui. O espírito do gnóstico está aqui. O espírito do gnóstico está aqui. O pastor não falou? Então vamos respeitar. É submissão. Um dos princípios, irmão, Deus é um Deus, hoje eu estava conversando com a Fernanda, Deus é um Deus de princípios. E um dos princípios estabelecidos por Deus é submissão à autoridade. Porque todo aquele que não se submete à autoridade tem o mesmo espírito de Lúcifer. Porque Lúcifer não se submeteu à autoridade de Deus. E esse espírito do diabo continua atuando em muita gente. Mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo continua trabalhando, libertando, transformando. Quem pode dizer glória a Deus aí? Essa questão do princípio de submissão à autoridade é muito séria. Então a gente tem que ter cuidado. Tem muita gente que canta bonito, mas não é submisso à autoridade. Prega bonito, mas não é submisso à autoridade. Não é submisso à sua liderança. Ele não é submisso a liderança nenhuma. E alguns chegam ao ponto de dizer: sabe uma coisa, eu não vou ser submisso a liderança nenhuma, eu vou abrir minha igreja. Por que ele abre igreja? Porque ele não é submisso a liderança nenhuma. Por que ela abre igreja? Porque ela também não é submissa a liderança nenhuma. Eles chegam a um ponto de não se submeter à liderança, então eles se autoconstituem líder. E a gente tem que ter cuidado, porque isso está virando uma moda no nosso meio. Pessoas que são insubmissas, não se submetem à liderança, não querem esperar o momento de Deus, a hora de Deus, não se submetem à liderança constituída e são dominados por esse sentimento maligno, perverso. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus guarde o seu povo. Olha o que diz Romanos, capítulo 13, põe na tela aí para mim, por favor. Romanos, capítulo de número 13. Esse princípio é muito importante, e Paulo fala sobre ele, inclusive, Paulo faz menção até com relação às autoridades civis. Então a gente tem que ser, esse princípio de liderança, e a gente vive num mundo, eu não sei se vocês já perceberam isso, onde as mulheres, muitas delas não respeitam mais seu marido, onde filhos não respeitam mais seus pais, onde pessoas não respeitam mais os seus governos, aonde alunos não respeitam o professor em sala de aula,
Nós vivemos no tempo da insubmissão, e isso tem entrado dentro da igreja e inflamado muitos corações. Só não inflama o coração do salvo, daquele que vai morar no céu. Esse o diabo não inflama, porque esse já está cheio do Espírito Santo. Então o diabo não entra. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus? Diga glória. Então esse espírito de insubmissão, ele encontra corações, encontra no coração de uma mulher, encontra no coração de um homem, encontra no coração de uma criança, de um jovem. Mas naquele que tem o Espírito Santo, esse espírito de insubmissão não entra. Romanos capítulo 13. Olha o que diz o texto, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Alma aqui é pessoa, é ser. Esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Então o princípio da autoridade vem de quem? Quem estabeleceu princípios de autoridade? Deus. Quem criou o princípio de autoridade? Deus. Foi Deus. E quando alguém fere isso, fere o próprio Deus. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Esse princípio de autoridade foi estabelecido pelo próprio Deus. E quando alguém fere princípios de autoridade, ele fere o Deus que criou esse princípio. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, o princípio da autoridade foi estabelecido pelo próprio Deus. Olha o versículo 2, diz assim: por isso quem resiste à autoridade, resiste a quem? Resiste à ordenação de Deus, porque foi Deus que criou o princípio da autoridade. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Eu serei condenado pela minha insubmissão. Sofrerei as penas por minha insubmissão. Filhos que não são submissos ao pai sofrerão as penas por isso. Mulheres que não são submissas aos seus esposos sofrerão a pena por isso. Pessoas que não são submissas ao seu líder sofrerão por isso. As consequências vêm, a conta chega. Por quê? Porque feriu um princípio estabelecido por quem? Pelo próprio Deus na eternidade. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? E por que eu estou falando isso? Porque os gnósticos que infiltraram-se na igreja, eles não se submetiam à autoridade constituída, eles não respeitavam os apóstolos, eles esperavam os apóstolos estarem ausentes, e eles inflamavam a igreja contra a própria liderança. Tendo revelações que não eram verdades, ensinando mentiras dentro da igreja, explorando a fé dos outros. E Judas vai escrever para a igreja, alertando a igreja a combater esse grupo. Que a igreja seja fortalecida e revestida para lutar contra isto. Vamos continuar. Deu para entender até aqui o versículo 8 de Judas? Conseguiram? Então vamos ler juntos para a gente gravar bem? E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vitupeiam. Eita, povozinho ruim. É esse grupo. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Mas, ao princípio da autoridade, o arcanjo Miguel, olha o princípio da autoridade. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele está usando aqui um exemplo de uma figura de autoridade. Quem? O arcanjo Miguel. Eu não vou dar um estudo sobre o arcanjo Miguel aqui nesta noite. Tem algumas seitas que você não deve receber na sua casa. Esse grupinho que anda com pasta na mão para cima e para baixo. Eles dizem que o arcanjo Miguel é Jesus. Não receba esse povo na tua casa. Quando eles bater lá, fala: não, eu já sou crente mesmo. Não preciso dessa semente daninha, não. Eles entram com a pastinha deles, com a aparência de crente, chamados de TJs. E eles batem na casa da gente para tentar a semente daninha, para botar a semente daninha ali. E tem muito incauto que acaba abrindo, mas não tem resistência para confrontar, e é perigoso. E eles têm um monte de heresias. Eu só estou citando uma delas. Eles têm um monte de heresia. A Bíblia deles é uma heresia. A Bíblia, a tradução do Novo Mundo deles, é cheia de erros. Eles se baseiam na sentinela
e em outros periódicos da própria instituição. E um dos equívocos dele é dizer que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Arcanjo Miguel não é Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Mas eu não quero me deter nisso agora. Outro dia a gente faz um estudo sobre o arcanjo Miguel. Eu estou querendo mostrar para você que ele está usando o exemplo do anjo, do arcanjo, que disse: o Senhor te repreenda. Judas, e, na verdade, alguém pode dizer assim: pastor, mas aonde que Judas conseguiu essa informação sobre o corpo de Moisés? Porque ninguém sabe onde foi parar o corpo de Moisés. Vamos ver essa passagem sobre a morte de Moisés, para ficar bem ilustrado para você entender, porque hoje é um estudo da Bíblia. Abre a tua Bíblia em Deuteronômio 34, versículo 5 a 7. Deuteronômio 34, versículos 5 até o versículo 7. Quem achou, diga amém. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Moisés sobe ao monte e Deus diz: olha a terra, vislumbra a terra. Ele vislumbra a terra e Deus diz: você não vai entrar. Chegou o tempo da tua partida daqui, você vai morrer. E Moisés expira no monte, morre lá. E quem vai pegar o corpo de Moisés e vai sepultar? O próprio Deus. Só que Judas, aí volta lá no versículo de Judas, Judas nos informa, segundo a tradição judaica, nós não temos isso na Bíblia, a Bíblia não nos informa isso. Judas pega um testemunho judaico de um livro apócrifo, que é a Assunção de Moisés, e ele faz uma alusão, segundo a tradição judaica, quando Moisés morre, o corpo de Moisés, segundo a tradição judaica, nós não temos isso na nossa Bíblia, mas segundo a tradição judaica, se ele cita na nossa Bíblia, é um sinal de que possa realmente ser a verdade, porque nós queremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, segundo Judas, pegando um gancho na tradição judaica, quando o corpo de Moisés estava estirado morto no monte, o diabo veio para pegar o corpo de Moisés. O intuito certamente era levar aquele povo de Israel à idolatria, porque eles viveram numa cultura do Egito, onde os corpos eram mumificados e reverenciados. Então, para não levar o povo à idolatria com relação ao corpo de Moisés, Deus envia o arcanjo Miguel, no intuito de quê? De pegar o corpo de Moisés e sepultar o corpo de Moisés. E quando o arcanjo Miguel vai pegar o corpo de Moisés, o diabo tenta interferir. Ou seja, ele não respeita, o diabo não respeita a autoridade que está sobre o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel está sobre a autoridade de Deus. Perceberam? Que a insubmissão à autoridade tem origem no diabo. É isso que ele está dizendo. Que o diabo não respeitou a autoridade constituída que Deus deu ao arcanjo Miguel. E quando o arcanjo Miguel veio pegar o corpo, o diabo tentou interferir numa missão que foi dada por Deus ao arcanjo Miguel. Ou seja, não respeitando a autoridade de Deus que estava sobre Miguel. E Miguel então não vai bater boca com o diabo. Ele só vai dizer para o diabo: o Senhor te repreenda. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Foi o suficiente para o diabo abrir o caminho. O Senhor te repreenda. Eu estou aqui em nome de Deus. Sai da frente, diabo. O Senhor te repreenda. Então ele está falando princípio de autoridade. E percebe que o diabo, Miguel também respeitou a autoridade do diabo. Porque ele não amaldiçoou o diabo. Ele não brinca com o diabo. Ele diz: diabo, quem és tu? Nada disso. Porque ele entende também princípio de autoridade. E que queira o diabo caído ou não, ainda está sobre ele algum princípio de autoridade dada por Deus. Davi entendia isso muito bem quando mandaram matar Saul. E Davi disse: eu matar o ungido de Deus? Ele recebeu um dia autoridade. Então quem deu autoridade e quem deu a ele, que tire. Eu não vou tirar.
Meu Deus, isso é forte demais. Pergunta para alguém, tu entende princípio de autoridade? Tu entende princípio? Davi entendia princípio de autoridade. É por isso que quando fala, mata Saul, eu matar Saul? Não, eu entendo o princípio de autoridade. Um dia ele foi ungido pelo Senhor, levantado por Deus. Se ele está nessa condição, que Deus trate com ele, não eu. Porque ele entende princípio de autoridade. Tem gente que não entende princípio de autoridade. E aí fica falando coisas que não devia falar. E está trazendo maldição para a sua vida. Está trazendo maldição para a sua casa. Maldição para o seu casamento. Se nós não entendemos nas coisas espirituais, fiquemos caladinhos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Cuidado. Volte lá, bota lá no versículo de número 10. Estes, fazendo alusão a quem? Aos gnósticos, aos que estavam inflamando a igreja. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompe. Olha Judas dando um testemunho negativo deles, dizendo, estes, os gnósticos, que arrogavam para si conhecimento espiritual, ele está dizendo, eles não sabem de nada. São os gnósticos. Arrogavam para si um conhecimento espiritual elevado, eram totalmente ignorantes. Só para você ter uma ideia, segundo Champlin, no seu comentário, Champlin diz, segundo pesquisas feitas, que os gnósticos atribuíam honras aos vilões do Antigo Testamento. É por isso que nós vamos chegar aqui. Homens como Caim, que era do maligno, e a Bíblia diz que Caim era do diabo. Eles honravam, cultuavam, faziam menção positiva, a ponto de dizer que a serpente do Éden era bondosa e cheia de sabedoria. Era a pregação deles. E os heróis do Antigo Testamento, eles consideravam vilões, eles faziam uma inversão de valores. É por isso que Judas, sabendo de todas essas informações, de que a mentira estava sendo apregoada dentro da igreja, de que o erro estava sendo apregoado dentro da igreja, que a heresia estava sendo apregoada dentro da igreja, Judas então no versículo de número 11, vai falar, e vai dizer o seguinte, vai começar dizendo assim, ai deles. Esse ai deles aí, fala de condenação, de castigo, ou seja, sua condenação será terrível. Esse grupo que estava dentro da igreja, irmã Andresa, inflamando a igreja, perturbando a igreja, ensinando heresias, se levantando contra a liderança, Judas diz assim, ai deles. Diga para alguém assim, ai desse povo, ai desse povo. E quando a Bíblia diz ai, é ai mesmo. Ai, por quê? Porque sofreriam juízo, castigo. E por que sofreriam? Aí Judas vai utilizar 3 exemplos. Escrevam aí, 3 exemplos que Judas vai usar. Eu poderia até dizer sobre a trindade satânica. Se eu não tivesse botado o tema do estudo, caminhos perigosos, eu poderia citar a trindade satânica. Porque ele vai usar 3 exemplos de 3 pessoas perversas, que se diziam crentes, mas que de crente não tinham nada. Quem, pastor? Caim, Balaão e Corá. Pergunta para alguém que está preparado para ouvir? Agora a gente vai começar o estudo. Ele vai usar os 3 exemplos. Quais são os exemplos, pastor? Repita comigo. Caim, para ficar bem gravado. Caim, Balaão e Corá. Esses 3 exemplos. Ele pega 3 exemplos de crente, ou que se diziam ser crente, e diz assim, esses que estão dentro da igreja, perturbando a igreja, são parecidos com Caim, com Balaão e com Corá. Mas o que tem Caim? O que tem Balaão? E o que tem Corá? Porque ele viu em Caim, Balaão e Corá característica daquele povo que estava inflamando a igreja. Dizendo assim, eles se parecem com Caim, com a igreja. O perigo não está lá fora, o perigo já entrou dentro da igreja. Panela, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Então vamos começar.
a partir daqui. Os 3 péssimos exemplos que ele vai usar para alertar o povo. Vai dizer, esses que estão inflamando a igreja, ai deles. Porque eles são semelhantes a quem? Entraram pelo caminho de Caim. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo de Caim. Por que ele usa o exemplo de Caim, pastor? Porque Caim fala do caminho da injustiça. Caim fala do caminho da traição. Caim fala do caminho da inveja. Fala do caminho da arrogância. Olha o que a Bíblia diz de Caim. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12. Nós estamos estudando a Bíblia. 1 João, capítulo de número 3, versículo 11 e 12. Já está lá na tela para nós. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim, que era do... mas ele não era crente? Ele não cultuava a Deus? Ele não era filho de crente? E a Bíblia diz que ele era do... E matou a seu irmão. Assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. E a de seus irmãos, e a do seu irmão, ele matou, assassinou, foi o primeiro assassino da terra, Caim. Ele teve coragem de matar seu próprio irmão consanguíneo. Tirou a vida do irmão por inveja. Os 2 crentes, os 2 cultuavam a Deus juntos. Os 2 adoravam a Deus juntos. Mas Caim nutria uma inveja terrível de Abel. E o diabo entrou no coração de Caim. A gente tem que ter cuidado. Diga para alguém que está ao seu lado, tenha muito cuidado. Porque eu quero falar algumas coisas sobre Caim aqui, e possa ser que alguém possa se sentir ofendido, mas eu tenho que falar. Caim não gostava de Abel. Não por culpa de Abel, mas porque a sua natureza era ruim. Então saiba de uma coisa, vai ter gente que não vai gostar de você. Mas eu nunca fiz nada a essa pessoa. Mas não é por causa de você, é por causa da natureza dela. A natureza da pessoa é ruim, é má. E você vai dizer, meu Deus, mas eu nunca fiz nada para essa pessoa. Na verdade eu só tentei ajudar, estendi minhas mãos. Mas a pessoa me odeia. E por que te odeia? Porque a natureza daquela pessoa é ruim, é má. Assim era Caim. Abel era Abel era crente de verdade. A Bíblia dá bom testemunho de Abel. Chama Abel de justo. Abel certamente era alguém companheiro. Mas mesmo Abel sendo bom, não foi suficiente para mudar a natureza ruim de Caim. Tem gente que, irmão, que não adianta. Nem ouvindo o próprio Deus muda, continua ruim a sua natureza. Caim era perverso, Caim era maligno. Caim tentava prestar um culto a Deus sem observar os princípios. Quer ver? Vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 3, por favor. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 4, versículo 3. Olha o que diz. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe primícia? Sim ou não? Não. Caim trouxe do fruto da terra. Alguma coisa que ele colheu, ele trouxe. A Bíblia não diz que ele trouxe as primícias, que ele trouxe o melhor. Ele colheu alguma coisa e trouxe. Olha a diferença para Abel, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, quando Caim e Abel iam cultuar, Deus recebia o culto de Abel, mas Deus não recebia o culto de Caim. Não, espera aí, eu acho que alguém entende. Então, gente, a gente tem que ter cuidado. Porque esse espírito ainda anda no meio da igreja, a gente tem que ficar alerta. O espírito de Caim
Porque a Bíblia diz, olha o que diz Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22. Quem pode ler? Bota na tela aí para mim, Hebreus 9, 22. Pastor, por que o culto de Caim não era aceito? Eu vou mostrar para você dois motivos. 9, 22. Diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há culto sem sangue. Não, diga para alguém, não há culto sem sangue. Na antiga aliança, qualquer um que quisesse se aproximar de Deus, teria que sacrificar um animal, um cordeiro. Sacrificava o sangue daquele animal. Representava o próprio sangue da aliança que viria a ser de Jesus Cristo. Então por isso que na antiga aliança ninguém poderia se apresentar diante de Deus sem sangue. Quando Abel vai para o culto, Abel leva um animal, Abel leva um sacrifício. Quando Caim vai, ele não leva o sacrifício, ele vai sem sangue para o culto. E Deus não recebe culto sem sangue. É por isso que o nosso culto é com sangue, não de cabrito, não de bezerro, não de bode, mas é o culto com sangue de Jesus que foi derramado, e nós não chegamos diante de Deus sem sangue. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga: nosso culto tem sangue, é o sangue do cordeiro. É por isso que a gente não precisa mais matar bezerro, cabrito, galinha preta, nada. Deus não recebe mais sangue, porque o sangue do cordeiro já foi derramado, e nenhum sangue pode ser maior do que este. Quem hoje oferta um animal, degola um animal e diz que é para Deus, ofende Deus. Porque diz que o sangue do cordeiro não foi suficiente. E é isso que o diabo faz. Leva as pessoas a sacrificar um animal, dizendo para o Criador: olha, o sangue do teu filho não foi suficiente. Mas há um povo na terra que entende, aleluia, que não precisa mais sacrificar animais para Deus, porque o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício perfeito, já foi feito por nós. Deu para entender? Abel não leva sangue, Caim não leva sangue, Abel leva. Esse é um dos motivos. Ou seja, Caim quer ofertar um culto do seu jeito, da sua maneira. Mas o reino de Deus é estabelecido por princípios. Aleluia. Deus não busca adoração, Deus busca adorador. Deus não está preocupado com a adoração. Deus tem muita adoração no céu. Ele procura adoradores. E esses adoradores têm que adorar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Eu não posso adorar Deus do meu jeito, é da maneira dele. O culto não é do meu jeito, o culto é da maneira dele. É como ele deseja, é como ele quer. Caim não levou isso a sério. Caim achou que poderia cultuar da sua maneira, do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do mesmo. Aí o culto não foi recebido. Não foi aceito. Caim pensou que poderia, Fernanda, separar o culto da vida. Não, peraí, alguém precisa entender isso. Caim não levava uma vida íntegra. Caim levava uma vida perversa. E na maior cara lavada ia lá no lugar do altar lá oferecer. Deus não recebe a oferta de quem vive de qualquer maneira. Por que Deus não recebia também a oferta de Caim? Porque as obras dele eram más. Caim tinha uma vida no pecado. Caim tinha uma vida que não levava a Deus a sério. E depois Caim pegava o sacrifício e ia lá achando que Deus ia receber. Deus não recebe, porque Deus não precisa de adoração. Deus busca adorador. E o adorador que Deus busca é aquele que adora em espírito e em verdade. Aquele que adora conforme a palavra. Aquele que vive conforme a palavra. Este, quando adora, Deus recebe como incenso suave a sua adoração. Então não adianta querer adorar a Deus vivendo no pecado, na lama do pecado.
que Deus não recebe. Pode cantar bonito, pode fazer, pode pular, pode saltar, pode dizer que está sentindo alguma coisa. É pura emoção. Deus só recebe culto daqueles que vivem na sua presença em santidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor, me mostre na Bíblia. Vou mostrar para você. Isaías, capítulo de número 1. É por isso que eu queria começar o culto mais cedo, o estudo mais cedo. Isaías, capítulo de número 1. Olha o versículo de número 10. Olha o que Isaías, tomado por Deus, vai falar. Isaías, capítulo 1, versículo 10, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Sodoma já havia sido destruído. Sodoma não existia mais. Mas Isaías, tomado por Deus, chama o povo de Deus de príncipes de Sodoma. Vocês são como o povo de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Imagine o que é isso. Deus chamou seu povo de Sodoma e Gomorra. Versículo de número 11 diz assim: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Os sacrifícios eram o culto. De que me serve o vosso culto? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não falo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Eu não quero mais isso. Deus está negando o culto. Deus está dizendo: não quero que vocês me cultuem, porque vocês vivem como o povo de Sodoma e Gomorra. Olha o versículo de número 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossa mão? Que viestes pisar os meus átrios. Versículo 13, diz assim: não tragais mais a oferta de balde, a oferta de vocês é de balde, é em vão. O incenso, para mim, é uma abominação. E também as vossas festas de lua nova e os sábados da convocação das comunidades. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamentos solenes. Eu não estou recebendo o culto de vocês. Isso é muito sério, gente. Olha o que diz o livro do profeta Amós. Não deixe de ler, não. Amós, capítulo de número 5, versículo de número 21. Põe na tela aí para a gente, Amós, capítulo 5, versículo de número 21 ao 20. Olha lá, já está. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, as vossas assembleias religiosas, não me dão nenhum prazer. Versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Imagina Deus chegar para um crente e falar: ó, eu não recebo o teu culto. Da maneira que você está, nem adianta me cultuar. Eu pergunto: Deus recebe o culto de todos? Seríamos ignorantes demais para entender isso. Deus não recebe. A gente precisa avaliar o nosso altar. Uma das primeiras coisas que Elias fez ao subir no Carmelo, para ofertar sacrifício para Deus, foi reparar o altar. Senão o fogo de Deus não ia cair naquele altar. Alguém está precisando ouvir isto aqui nesta noite. Se você não reparar o altar, não tem renovo. Se você não reparar o altar, não tem avivamento. Se você não reparar o altar, não tem fogo do Espírito. Não tem poder de Deus. E qualquer coisa que vier sobre a tua vida não é de Deus. Deus rejeitou o culto de Caim, pois Caim não honrava o Senhor com a sua vida. Caim não se arrependeu. Deus deu várias possibilidades de Caim se arrepender, e Caim não se arrependeu. E Deus não recebia o culto de Caim. O que Judas está querendo dizer? Volte lá em Judas. Alguém já entendeu? O que Judas está querendo dizer? Que Deus não estava recebendo o culto daquele grupo. Que Deus não estava atentando para o culto daquele grupo. Que assim como Caim eles eram violentos, perversos, malignos, estavam cultuando a Deus, mas Deus não estava recebendo o culto deles. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, diz que eles foram levados pelo engano de Balaão. E por que eu vou dizer para a gente abrir? Abre a tua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz o texto. Os quais, deixando o caminho direito, porque só tem um caminho direito, não tem vários, só tem um. Erraram, seguindo o caminho de Balaão. E o diabo é especialista em tentar fazer as pessoas se perderem.
sair do caminho da verdade e ir para o caminho do erro. O caminho de Caim é o caminho da perdição. E o caminho de Balaão é um caminho de perdição. Olha o que diz o texto, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direto, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O caminho de Balaão é o caminho da avareza. É o caminho de quem profetiza por dinheiro. É o caminho daquele que se beneficia com as coisas que falsamente, com coisas espirituais. O caminho, Balaão era um feiticeiro. Balaão era um médio. Chegam a dizer que Balaão era um desviado, que se envolveu na feitiçaria. Balaão é alguém disfarçado de crente. É pena que o tempo está acabando e não tenho como explicar para vocês. Balaão é um falso profeta. Quando Israel estava próximo a entrar na terra da promessa, Balaque, dos Moabitas, ficou com medo e decidiu contratar um falso profeta para profetizar contra Israel. E quem ele encontrou? Balaão. Balaão aceitou a proposta para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão é um feiticeiro. Balaão não era crente. Balaão era... E sabe o que me assusta em Balaão? O que me assusta em Balaão é que por algumas vezes Deus usou Balaão. E é aqui que eu quero que você tenha cuidado. O que me assusta é que Balaão é feiticeiro. Balaão é um médium. Balaão é alguém que não teme a Deus. Isso fica muito claro. Está mais preocupado com o dinheiro, com o que vai ser recebido, do que com o temor a Deus. E Deus vai usar Balaão. É isso que eu quero que a igreja atente. Pelo menos Balaão nos adverte acerca disso. Quando a gente olha para Balaão, a gente percebe que na antiga aliança, pelo menos nela, o Espírito de Deus se apoderava de pessoas no intuito de abençoar seu povo Israel. Isso não significa que Deus aprovava a atitude do profeta. Ou seja, nem sempre quem era usado era aprovado por Deus. Meu Deus. Diga para alguém que está usando, nem sempre quem é usado está aprovado. Cuidado, cuidado. Nossa, mas foi muito usado por Deus. Nem sempre quem é usado é aprovado. Deus usou Balaão. O Espírito de Deus tomou Balaão e em vez dele amaldiçoar o povo, ele abençoava o povo. Então a gente tem que ter cuidado com dons espirituais, porque a gente é muito enganado por isso. Mas fulano é muito usado, ele tem visão, tem revelação. Cuidado. Isso não autentica que alguém é salvo. Isso não autentica que é crente de verdade. Dons espirituais não autenticam salvação. O que autentica salvação, pastor? Fruto, caráter. Aleluia. Não se deixe enganar por eloquência. Não se deixe enganar por visões, por revelações, por mais profundas que seja. O que autentica um autêntico servo de Deus e uma serva de Deus não são os dons espirituais, mas é o fruto do Espírito, é a sua identidade, o seu caráter. Isso identifica quem é salvo. A gente identifica um salvo pelo fruto e não por aquilo que ele produz, os dons. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque se você for nas páginas da Bíblia, você vai se assustar de ver Sansão desviado, cheio de força. No pecado e cheio de força, desviado. Você vai encontrar Davi no pecado e ainda com o Espírito Santo. Você vai encontrar homens como Balaão sendo usado por Deus para profetizar coisas profundas. Você vai pegar a Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado para não ser inocente, porque aquele grupo que entrou dentro da igreja, eles diziam ter muitas visões e muitas revelações, e a igreja acabou caindo na lábia deles. Fulano é muito usado. Mas o que autentica um autêntico servo de Deus é o seu caráter. Quem é essa pessoa? Quem é a família? Como ele é como marido, como esposo, como pai, como filho? Como ele é como crente? Sua integridade, sua honestidade.
Quais são as palavras que saem da boca desta pessoa? Ele respeita a sua esposa, cuida bem dos seus filhos. Quem é este homem? Quem é esta mulher? Não, é muito usado por Deus. Isso não me impressiona. Isso não me impressiona. O que me impressiona é aquela mulher de Sunem, que quando olhava para Eliseu passando, e por muito tempo ela ficou observando, e ele vinha para lá, e ela falou: tenho visto que este que passa constantemente é um santo homem de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Balaão era um comerciante da fé. Balaão é alguém que torcia a palavra para ganhar dinheiro. Balaão é aquele que profetiza o que o povo quer ouvir. Mas o Espírito intervinha e o que ele queria profetizar ele não conseguia. E Deus usava ele para abençoar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Balaão é aquele que foi usado para trazer maldição para o povo de Deus. E esse espírito de Balaão ainda permeia a igreja. O que, pastor? Balaão já morreu tem tempo, pastor. Foi sepultado lá no deserto. Foi, mas o espírito de Balaão continua. Aonde está isso? Apocalipse. Capítulo 2. O negócio é forte, gente. Apocalipse capítulo 2. Uma das igrejas vai receber uma advertência sobre Balaão. Mas Balaão já morreu. Mas olha o que diz capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 14. A igreja de Pérgamo diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina o ensino de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmã, Balaão morreu, mas deixou o espírito aí. E o espírito estava dentro de uma igreja. E esse espírito estava usando pessoas para ensinar coisas erradas que levavam o povo de Deus à imoralidade, à falta de santidade. E aí Deus revela João na ilha de Patmos e diz: ó, eu tenho algo contra esta igreja, porque tem gente dentro da igreja seguindo a doutrina de Balaão. Tem gente dentro da igreja seguindo este caminho de Balaão. Qual é o caminho de Balaão? O caminho do dinheiro, o caminho da avareza, o caminho de fazer da igreja um grande negócio, de revelar por dinheiro, de entregar profecia por Pix. Manda o Pix que eu te mando a revelação que Deus me deu. Deus me deu algo muito forte para você, mas se você não mandar o Pix, não vai ter revelação. E o povo cai. O povo é tão idiota que cai. O povo acredita nessas bobeiras. E hoje tem gente entregando revelação por Pix e ficando rico, ficando rica, entregando revelações por Pix. É o espírito de Balaão, que profetiza por dinheiro, que está cirandando a igreja, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus aí? Esse espírito terrível, que já acometeu alguns. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Não deixe de abrir não, que vai abençoar a sua vida, vai trazer um alerta para nós. 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 3, põe na tela aí para mim, por favor. 1 Timóteo 6, 3, os irmãos estão entendendo a palavra, pode dizer amém? É muita informação, mas você vai recebendo e vai dando glória a Deus. Depois está lá no YouTube para você assistir de novo e fazer as anotações. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina, com o ensino que é segundo a piedade, ou seja, que é segundo a vida cristã, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Eles acham que a piedade, a vida religiosa é uma fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Foge desse povo. Versículo 6 diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso. Mas os que querem ser ricos
E não se assuste se você for no YouTube e encontrar uma pregação evangélica dizendo assim, como ficar rico. Já desse eu estava passando no YouTube procurando pregações, estava lá uma pregação. Como ficar rico em pouco tempo. Mas olha o que a Bíblia diz, mas os que querem ser ricos, a Bíblia não nos motiva a querer ficar ricos. Já estão pregando para pessoas ficarem ricas, mas a Bíblia nos desmotiva acerca disso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Já estão longe de Deus há muito tempo. Mas pastor, estão com BMW, estão chegando na igreja de helicóptero, homens que têm que fazer cordão de isolamento para entrar, porque uma multidão querem ouvir como ser rico, como ouvir aquele coach, porque aquele coach é 7 passos para a prosperidade, 7 passos para a riqueza, 7 passos para... Ei, foge disso, vive uma vida cristã piedosa. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Fica tu na presença de Deus e não te preocupe com isso. É lamentável a gente ver a igreja vivendo isso. Cultos destinados a empresários. Que coisa mais ridícula. Cultos destinados a homens de negócio. Que tipo de culto é esse? Jesus nunca faria um culto destinado a empresários. O culto é para todos, branco, preto, negros, pardos, amarelos, ricos, pobres, intelectuais, leigos. Isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja. É um corpo, é todos. O pobre e o rico atuam junto na igreja. Versículo 10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 11, mas tu, aponta o dedo para alguém e diz assim, mas tu, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Que falta faz a palavra, né? Foge dessas. E segue o que, pastor? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão, já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu o testemunho de boa confissão. Versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus. Eu encerro. Pega Judas lá, versículo de número 11. Então nós já vimos que o caminho de Caim é perigoso. Vimos que o caminho de Balaão é perigoso. E ficou por último o caminho de Corá. Quem é Corá, pastor? Corá era uma liderança em Israel quando saiu do Egito. Era um dos líderes mais importantes abaixo de Moisés, mas que se levantou contra a liderança de Moisés. E não satisfeito de se levantar contra Moisés, ele ainda juntou mais gente com ele. Datã, Abirão e mais 250 homens príncipes de Israel. Gente de alta patente. Ele montou aquele grupo para se levantar e tirar Moisés da liderança. Diga para alguém que está só, muito cuidado com Corá. Corá é uma coral. Eu gosto de ver vídeos que falam do mundo animal, aprecio demais. E eu estava vendo uma coral que é um dos animais mais venenosos do mundo. E eu acho que uma delas é Corá. Corá é venenoso. O veneno de Corá. Corá fala do caminho da divisão.
Corá fala do caminho da rebelião. Corá fala do caminho da contenda. Corá não quer se levantar contra o pastor sozinho. Ele leva um grupo com ele. Por isso eu quero deixar uma palavra. Cuidado com Corá. Porque o espírito de Corá ainda age. E encontra corações. Aqueles que estavam dentro da igreja nos tempos de Judas eram semelhantes a Corá. Eles entraram, se infiltraram e estavam trazendo problemas para a igreja. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3. Eu já estou encerrando. Peço um pouquinho de paciência de vocês, eu encerro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Isso aqui é remédio para a igreja. Eu estou vacinando a igreja de Jesus. Eu sei o que eu estou fazendo aqui e que Deus mandou eu fazer. Eu estou vacinando o povo de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto. Não, 1 Timóteo 3, 1. É isso mesmo? Não, perdão. 2 Timóteo 3, 1. Me perdoa. 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tem até capa de crente, mas está aqui nesse grupinho. Porque deste número, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, que eram os dois feiticeiros, que segundo a tradição judaica se chamavam Janes e Jambres, que eram aqueles feiticeiros que transformaram a vara em serpente. Eles resistiram a Moisés, assim estes resistem à verdade. São também pessoas que resistem à liderança, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. O tempo vai mostrar. Anote isso aí. O tempo vai mostrar. Se é Corá. Abra a tua Bíblia em Números 16. Números 16. Versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a quem? A Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Ele não buscou inflamar gente pequena, ele buscou inflamar gente grande. Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, elevais sobre a congregação do Senhor? Quem colocou vocês como líder aqui? Nós não queremos a sua liderança. A gente é santo, todo mundo é santo. A gente não precisa de você como pastor. Nós já estamos decididos. Reunir com os maiorais. E nós já estamos decididos a te tirar do poder. Aí Moisés foi falar com Deus. Pega na mão de alguém e diz: vai falar com Deus, irmão. Vai falar com Deus. Vai falar com Deus, vai falar com Deus, vai falar com Deus. Moisés foi falar com Deus. Deus, foi tu que me colocou nesta posição, não foi o homem. E agora se levantou Datã, Corá e Abirão e mais 250, Senhor. Meu Deus, intervém em meu favor. Deus diz: deixa comigo. Oh, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus?
Deixa comigo, Moisés, não vou nem ler com vocês. Deus falou assim, Moisés, manda os 250 pegar incensário e se apresentar na porta da tenda da congregação, e manda Datã, Abirão e Corá, junto com a família, se apresentar na frente da tenda, que eu vou descer na tenda para conversar com eles. Diga para alguém assim, esse negócio vai ser tenso, hein? Moisés fez como Deus mandou. Foram todos para a frente da tenda. Deus disse assim, Moisés, se prepare para ver o que eu vou fazer. Vamos ler aqui o que Deus vai fazer. Números 16, versículo 23. Acharam? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Manda o povo sair de perto da casa de Datã, Corá e Abirão. Porque tinha tendas, todos eles em tendas. Manda o povo se afastar de perto da tenda de Datã, Corá e Abirão. Essa foi a primeira ordem. Então Moisés levantou-se e foi-se a Datã, Abirão, após ele foram os anciãos de Arão, e falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Irmão, tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode estar na tenda de gente em pecado. E nem perto deve ficar, se afasta. Porque quando Deus vier com juízo, vai lamber tudo. Sai da tenda de Datã, Corá e Abirão. Sai da tenda, se afasta. Versículo 27. E levantaram-se, pois, do redor da habitação de Datã, Corá e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, olha o que Moisés vai dizer. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procede. Ou seja, eu fui chamado por Deus. E eu vou mostrar para vocês que eu fui chamado por Deus. Versículo 29. Se estes morrerem, eu gosto de Moisés. Moisés junta o povo e diz, eu vou mostrar, eles estão dizendo que eu não sou chamado por Deus. Eu vou mostrar que Deus que me chamou. Se esses da família de Datã, Corá e Abirão morrer, se morrerem, como todos os homens, tiver um infarto, um AVC, cair morto aí agora, Deus não me mandou. Deus não me mandou. Agora, se Deus fizer uma coisa nova e tragar eles, vocês vão entender que Deus me mandou. Ele diz assim, se eles caíssem morto ali, certamente todo mundo ia dizer, Moisés é homem de Deus. Mas ele diz, não, se cair morto, se morrer aí, infarto, AVC, qualquer coisa, Deus não me mandou. Agora, se Deus fizer uma coisa nova, bota no versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Se vocês morrerem de morte natural, falando para o povo de Israel, se eles morrerem de morte natural, Deus não me mandou. Mas agora, se Deus fizer uma coisa que vocês nunca viram, a terra vai abrir boca. Já viu terra abrir boca? Pergunta aí. Já viu terra abrir boca? Vai abrir uma boca na terra. Vai abrir uma boca na terra e vai engolir eles com tenda, com família, com mulher, com filho, com tudo. Eles vão descer ao abismo vivo. Vocês vão entender que irritaram o Senhor, não foi a mim. Foi ele acabar de falar isso, versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, abriu a boca. Versículo 32. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Versículo 33. E eles e tudo que era desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, abriu e fechou. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim, brinca com Deus, brinca. Brinca. Brinca com Deus. A terra ainda abre boca. A terra ainda abre boca. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu estou encerrando, versículo 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu de clamor. Meu filho, agora correu gente para tudo que é lado.
porque diziam, para que porventura também não nos traga a terra a nós. Correu todo mundo. Versículo 35. Então saiu o fogo do Senhor. Está pensando que acabou? Está pensando que acabou a festa? Os 250 não caíram no buraco, não. Os 250 estavam com incenso, oferecendo para Deus o incenso. Desceu o fogo de Deus e consumiu. Viraram torresmo. Os 250. Caíram no chão. Torrados. Cadáveres carbonizados. Eles e o incensário. E Deus ainda disse assim, versículo 36. E falou o Senhor a Moisés dizendo, 37. Diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que toma os incensários. Não deixa o incensário não, pega os incensários. O corpo pode ficar para aí, mas os incensários são sagrados. Os incensários são sagrados, mas o corpo pode deixar para aí que é imundo. Me ajuda aí, vamos terminar. Pega, disse Eleazar, toma os incensários do meio do incêndio e espalha o fogo longe, porque são santos são. Pega os incensários. Não deixa os incensários se perder não, porque os incensários tinham sido consagrados para Deus. Mas o adorador foi morto, mas o incensário foi recuperado. Fica de pé, vamos orar. Me ajuda lá, Cauã, por favor. Me perdoe de eu ter passado alguns minutinhos. Eu queria encerrar dizendo para você assim, diga para alguém que está do seu lado assim, não entre por esses caminhos. Não, alguém precisa ouvir isso. Vai ficar lá no YouTube para você ouvir esse estudo. Não entre por esses caminhos. E eu conheço pessoas que entraram por esses caminhos, e o final é trágico. Eu conheço gente que já entrou por esses caminhos, e o final é lamentável. Mas a palavra de Deus está nos advertindo nesta noite. Não entre por esses caminhos. Vamos orar ao Senhor? Quem vai orar? Quem vai pegar o incensário agora? Quem vai ter coragem de pegar o incensário? Oh, glória. O incensário na Bíblia fala das orações. É difícil ouvir um estudo assim em alguns lugares. Porque isso aqui não traz multidão. Isso aqui não dá ibope. Isso aqui não motiva muita gente a vir no culto. Mas isso é remédio. É a doutrina. É o ensino de Deus para a igreja. É a palavra de Deus para a igreja. É pena que em muitos lugares essa mensagem não pode ser pregada porque eles não vivem essa mensagem. Mas nós louvamos a Deus porque ainda tem igrejas que podem pregar esta palavra. Oh glória, e nós estamos dentro de uma delas. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Eliseu. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela tua exortação, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque somos filhos, Senhor, e ouvimos a tua palavra nessa noite, para não cairmos, Senhor, no engano de Corá, de Abirão, Senhor. Não saímos, Senhor Deus, da tua presença, Pai. Nos mantém de pé a cada dia, Senhor, firmes, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor, que é rocha, Senhor Deus amado. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, Senhor, que ministrou a tua santa palavra aos nossos corações, que somos alimentados a cada dia, meu Deus, no estudo da tua palavra, Senhor. Continua, Senhor Deus, nos dando sede de ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Nos abençoa, continua fortalecendo o teu povo, nos colocando de pé a cada dia, Senhor, para que em tudo o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Quinta-feira tem culto na Simão da Mota. Vamos fazer aquela caravana, vamos para lá, adorar a Deus. Sábado tem consagração, manhã com Deus, a última do ano. E vai ter uma confraternização sábado de manhã aqui, a partir das 9 horas. E no próprio sábado à noite teremos o culto de Natal. Sábado à noite, às 19 horas, nosso culto de Natal. E domingo teremos apenas a escola bíblica dominical. Amém? Estenda as tuas mãos. Muito obrigado você que veio, que ouviu a palavra, veio estudar a palavra com a gente. Ficamos muito felizes. Depois dá um abraço. Quero que os irmãos dêem um abraço no casal que está lá em cima na galeria, que veio. E dá também um abraço na nossa querida irmã que veio. E ela tem vindo frequente aqui nos cultos de ensino. Que o grande amor de Deus, nosso Pai,
A graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus, e todos digam. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.